Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje eu quero refletir com vocês um texto que está aqui nos Salmos de Davi, Salmos 131. Olha que coisa bonita que a Palavra de Deus fala aos nossos corações nesse tempo de crise, nesse tempo de aflição, nesse tempo de angústia. Salmo 131, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para contigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Que texto que nos impressiona com seus ensinamentos, não é? Davi, nesse texto, nos dá lições extraordinárias para vencermos o tempo ou os tempos de crise, de aflição. Talvez a palavra que melhor descreva os nossos dias seja exatamente essa: crise, não é? Crise sanitária, crise política, crise institucional, crise moral. A crise em todas as esferas da sociedade, crise institucional e por aí vai. Em todas as áreas da vida em que nós atentarmos, nós vamos perceber que há alguma crise instalada. E uma crise vai provocando outra, vai gerando outras crises, se cumprindo aquilo que a Bíblia diz dentro de um outro contexto, é lógico, mas a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E aqui nós tiramos desse texto, Davi nos oferece aqui uma maneira eficaz de enfrentar situações difíceis. Na verdade, são 3 lições que nós aprendemos dentro desse salmo minúsculo. A primeira lição, ou a primeira orientação que Deus nos dá por intermédio de Davi, é que no tempo da crise nós precisamos abrir mão do orgulho, não é? Ele começa esse texto falando exatamente de orgulho. Senhor, não é soberbo o meu coração. Ele começa com o seu coração, porque o seu coração é o centro, o coração é o centro de nossa natureza. E se ali houver orgulho, corrompe tudo. Se houver orgulho no coração, todo o resto é corrompido. Não é? E aí Spurgeon faz uma comparação dizendo assim: assim como o pântano na primavera leva a lama a todos os córregos, é grandioso para um homem reconhecer seu coração de modo a poder falar diante do Senhor, não é? Então é importante que nós abramos mão do orgulho nos tempos de crise. As palavras soberbo, altivo, arrogante têm o mesmo sentido, é orgulhoso. Nós vivemos o século de coisas grandes, de conquistas, recordes, bombas inteligentes, e aí já vem agora as tecnologias, 5G, inteligência artificial e tudo mais que está surgindo nos nossos tempos, não é? Tecnologia de ponta,
Porém, nós precisamos entender que o que é grande aos olhos do mundo pode ser desprezível aos olhos do Senhor. Timóteo escreve na sua primeira, Paulo escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo de número 6 e o versículo 8, olha que coisa bonita que Paulo escreve a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 8, diz assim, ó: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, ok? Então, nós precisamos tirar de nós, especialmente no tempo da crise, esse sentimento de grandeza, de coisas que são elevadas demais, de coisas que estão além do nosso alcance, mas precisamos, especialmente nesse momento, aprender da graça. Graças a Deus pelo sustento, pelo pão de cada dia, pelas roupas que nos cobre, pelo teto que nos abriga, não é? Eu sei que algumas pessoas estão enfrentando situações de terem o seu salário reduzido, talvez perder o emprego, mas nós precisamos da graça, especialmente porque estamos vivos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, somos guardados, sustentados por Deus. Deus é o mesmo, Deus é imutável, Ele continua no seu lugar, não é? Então nós precisamos abrir mão nesse momento de coisas que não estão ao nosso alcance, abrir mão mentalmente, não é? Abrir mão, tirar do nosso coração aquele sentimento de frustração, porque planejávamos algo muito grande para esse ano e por conta de toda essa crise não deu certo. Abra mão disso por um tempo. Não tenha o seu coração aplicado às conquistas que estão além das suas possibilidades. Mas se contente porque Deus tem sustentado você, tem guardado a sua casa, tem guardado a sua família, tem guardado a tua alma. Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia na sua mesa. Apesar das dificuldades, Deus está cuidando de você. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é abrir mão do orgulho, não é? Olha o que mais. O orgulho tem seu assento no coração, certo? Mas sua principal expressão está nos olhos. Os olhos são o espelho da alma e deles características mentais e morais podem ser constatadas com grande grau de precisão. Que mundo de significado está algumas vezes concentrado em um único olhar. Não é isso? Às vezes os nossos olhos estão focados em coisas, em situações que são elevadas para nós, que estão além do nosso alcance e por isso gera em nós frustração, decepção, complexos de inferioridade e tantas outras coisas. Tudo isso promovido por conta do orgulho, por conta da altivez do olhar. Então que nós tenhamos o cuidado. A primeira lição que nós tiramos aqui do Salmo 131 é abrir mão do orgulho, não é? Para que nós possamos então poder superar os dias de aflição e de dificuldade. Tire os olhos daquilo que pode te levar a uma situação de perda ainda maior e de derrota. Aprenda a contentar-se com aquilo que Deus tem te dado, para que você possa viver a plenitude da paz, da alegria, do consolo e da presença do Espírito Santo. Segunda lição que nós aprendemos aqui no Salmo 131, quando no versículo 2 o salmista diz o seguinte: de certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Olha que coisa bonita. Pelo contrário,
quando ele fala, ó, o meu coração não se elevou, os meus olhos não se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Aí no versículo 2 ele diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Não é isso? Olha, se você perceber, quando a gente pratica isso, o mundo se torna opaco e insípido, porque a nossa alma se encontra com o céu, os nossos olhos estão focados em Deus, então o nosso coração descansa. A nossa confiança está em Deus, então o nosso coração descansa. Igual a uma criança que acabou de mamar. Quando ele fala de uma criança desmamada, fiz calar e sossegar a minha alma, igual uma criança desmamada no colo da sua mãe. Ou seja, a criança quando acorda com muita fome, o bebezinho acorda desesperado, faminto, mas aí ele amamenta no seio da sua mãe e a paz do mundo inteiro repousa sobre aquela criança. Não há preocupações, a ansiedade vai embora. Então a lição que a gente aprende aqui no versículo 2 é que nós, especialmente no tempo das aflições, precisamos abrir mão da ansiedade. Porque, na verdade, se nós observarmos, somos uma sociedade inquieta, nervosa, neurótica, intolerante, ansiosa. Porém, Jesus traz bonança e esperança para o nosso coração. O salmista, no Salmo 125, versículo 1, diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Você precisa confiar que como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não tenha necessidade de estender a sua mão à iniquidade. Deus não vai deixar que a impiedade permaneça sobre a sua sorte. Deus não vai deixar que a crise faça morada na sua vida. Deus não vai deixar que a doença faça morada na sua família, para que você não tenha necessidade de estender a sua mão à iniquidade. Deus não vai deixar essa crise financeira se estender por muito tempo, além das suas forças, para que você não caia na tentação de estender a sua mão àquilo que é proibido, aquilo que desagrada a Deus. A provação e a crise na vida dos servos de Deus tem hora marcada para começar e para terminar. E você precisa confiar nisso. Você precisa acreditar nisso. Tem hora marcada, essa luta vai passar. Bendito é o nome do Senhor. Então, faça como o salmista. Faça a sua alma sossegar e descansar como uma criança que acabou de amamentar no seio da sua mãe. Descansa, espere em Deus, confie no Senhor. Os que confiam no Senhor não se abalam, não se perturbam, não perde a fé, não se desespera, não perde a esperança, porque Deus tem sempre socorro e vitória para cada um de nós. Descanse e espere em Deus. Manda esta ansiedade embora. Descansa em Deus como uma criança que acabou de amamentar no seio da sua mãe. Aí ele diz assim, de certo fiz calar e sossegar a minha alma, igual a criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para contigo. Você precisa descansar em Deus. Os que esperam no Senhor descansa. Os que esperam no Senhor dormem tranquilo. Os que confiam no Senhor, bendito seja a Deus, não precisa de tarja preta, porque o problema te tira o sono. Não, descanse em Deus, faz sossegar a sua alma, respire fundo, busque e tire força da sua fraqueza, porque o Senhor continua
do nosso lado, Ele continua contigo, nosso Deus não muda. Terceira e última lição que nós tiramos aqui, antes, porém, falar da inquietude, do nervosismo, da neurose, da intolerância, da ansiedade. Jesus continua no seu barco. Jesus continua com você, embora a tempestade esteja muito forte. Embora as ondas estejam batendo muito forte no seu barco, Jesus se levanta no seu barco nesse instante que você está ouvindo essa reflexão, assistindo a esse vídeo. Jesus se levanta, se desperta no seu barco, traz bonança. Ele está ordenando às tempestades que se acalmem, ao vento que se cale, ao mar que se aquiete. Está trazendo bonança, está trazendo esperança de um futuro de vitória para você. Deus está cuidando do seu futuro. 2020 não vai terminar desse jeito. 2020 será ano ainda de surpresas boas, será ano de conquistas, será ano de vitória. Basta você cumprir a esses requisitos, manter a sua confiança, a sua fidelidade em Deus, e as coisas vão acontecer para que o nome do Senhor na sua vida seja glorificado. Terceira e última lição que nós aprendemos com o Salmo 131, e eu quero finalizar com isso, dizendo assim, ó, o salmista Davi diz no terceiro versículo assim: espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Esse esperar aqui está falando de perseverança, não é? Nada de desespero. Não desista dos seus planos, não desista dos seus propósitos, não desista dos seus projetos. Talvez haja a necessidade de um adiamento, de se prorrogar alguma coisa, mas em momento algum você deve desistir daquilo que Deus gerou no seu coração. Deus gerou um projeto, Deus gerou um plano, Deus gerou algo extraordinário na sua mente e no seu coração, seja profissionalmente, na vida sentimental, planejava o seu casamento, você planejou uma viagem, planejou entrar na faculdade. Não desista dos seus sonhos, mantenha a sua fé, a sua confiança e a sua esperança em Deus. Espere em Deus. Talvez haja a necessidade, repito, de se prorrogar, de adiar, de jogar um pouquinho mais para frente, mas nada de desistir, nada de desistência. A esperança em Deus é a nota mais alta com que o salmista encerra esse salmo. A esperança é o alento do cristão. É o que nos mantém vivo, é o que nos mantém de pé, ainda que na cisterna, ainda que vendido como escravo, ainda que na prisão, ainda que acusado injustamente. José não deixou de sonhar, José não deixou de acreditar naquilo que Deus gerou no coração dele enquanto dormia. Enquanto você dorme tranquilo, sem ansiedade, como falamos no versículo 2, Deus está gerando sonhos em sua mente, em seu coração. É Deus quem está gerando esse projeto, desse negócio que você planejou abrir. É Deus que gerou esse projeto no seu coração. É algo lindo, é algo extraordinário. E Deus está usando os meus lábios para dizer a você: não desista do projeto que Deus gerou no seu coração. Talvez haja necessidade de prorrogar, de adiar, mas não há espaço para a desistência. Vivemos num mundo desesperado, as pessoas não têm esperança. Quantas pessoas eu tenho ouvido dizer nesses dias: agora acabou, ninguém vai dar mais jeito nisso, agora está tudo acabado, agora está tudo destruído, a pandemia chegou, fechou o negócio, fiquei desempregado, tive que mandar funcionário embora, vou fechar a minha empresa. Não, senhor, não desista daquilo que Deus gerou no seu coração. Não desista daquilo que Deus gerou. Sabe por quê? Nós somos filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Podemos colocar em Deus a nossa esperança. Nesses momentos difíceis, somos convocados por Deus
a nos desfazermos do orgulho, da ansiedade e do desespero, confiando de forma absoluta em Deus, o autor e consumador da nossa fé. O melhor tratamento para a nossa vida é nós pegarmos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, e especialmente o nosso coração, a nossa mente, e submeter tudo isso a Deus pela fé, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de apertar o sininho lá para receber as notificações de novidades que nós vamos estar postando nesse canal. E também peço a você que compartilhe essa mensagem. Se inscreva no canal, curta aí, dá um joinha, tá bom? E aperta o sininho para receber as notificações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.